pessoal, vamos iniciar mais um Petcast e o tema de hoje é: o meu pet consome todo o meu dinheiro, o que eu faço? E para falar desse tema, eu estou aqui com Danilo e Thiago da Martelo Educação Financeira. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Obrigado, Aline. Prazer é nosso, né, Dan? Com a gente certeza. tava ansioso aqui para poder participar com você. Falar de dinheiro e de pet é com a gente mesmo. É isso aí. Maravilha, tô realmente muito feliz. Então vamos lá. Hoje em dia a gente sabe que o pet está ocupando um espaço na vida da gente, tutor, em que preenche tantas lacunas e acaba trazendo a gente para um mundo e algumas decisões muito emocionais. E o que a gente tem visto é que às vezes muitas famílias se embaralham ali na gestão financeira, porque a gente quer comprar ração, brinquedinho, roupinha, a gente quer ir para esses ambientes onde é pet friendly e lá tem várias coisas interessantes que a gente olha e fala, meu Deus, como eu vivi sem isso até agora. E aí a gente acaba comprando muitas coisas e nem sempre fazendo ali uma gestão financeira. Então o que a gente costuma ouvir muito é que falam, meu Deus, eu tenho um filho pet, eu sou muito feliz com ele, mas olha, ele consome todo o meu dinheiro. E aí eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho de como é que vocês hoje em dia orientam dentro do processo de treinamento de vocês as famílias, as pessoas que estão precisando de alguma forma incluir essas despesas ali na gestão financeira, no balanço geral. Muito bom, ótima pergunta, né? Posso começar, Dan? Pode só falar que hoje o pet tá substituindo o filho, né? Exatamente, eu mesmo sou pai de pet, né? Eu sou pai de uma poodlezinha chamada Liz, uma graça, né? O Dan também, até recentemente, enfim, né? E eu acho, Aline, que diferente de filho, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que a pessoa tem que ter essa ciência realmente antes de adotar, antes de comprar, né? Que não é legal, mas enfim, mas quem quiser comprar, tem que ter essa consciência, que o pet, ele vai dar gasto, afinal de contas, precisa, né, tomar banho, comprar roupinha, enfim. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é estar bem ciente disso, porque, se você não tem grana, não tá sobrando orçamento, é melhor nem pegar. Porque pegar pra jogar num canto também não adianta. Não faz sentido. Cachorro, gato, periquito, papagaio não é coisa, é ser humano, né? É ser Exatamente. vivo, né? É ser humano. Pra mim é, com a minha filha, né? É ser humano. Entendeu? Então eu acho que esse Nossos ser humaninhos. Exatamente. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, falo isso em palestra e tudo mais, né? Agora, a segunda coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, eu que fico na parte de atendimentos lá na Martelo, né? E até hoje eu nunca peguei um caso assim, onde o custo, né, os gastos com o animal ficasse assim... Exorbitantes. Não, isso não é real, assim. Só teve um caso recente, inclusive, que infelizmente o pet estava bastante doente, já estava próximo, né, de falecer, então precisou de UTI e tudo mais. Aí naquele período deu uma bagunçada no orçamento. Justo. Mas nada assim, meu Deus, é o maior peso no meu dia a dia. Não é. O que a galera gasta com alimentação, transporte, iFood, não sei o quê, é muito maior. E falando uma coisa muito importante que você comentou, Aline, as nossas decisões, as nossas ações, elas partem de um gatilho emocional. Sim. Né? Então, Total. é preciso estar com a guarda alta, porque junta tudo isso, mais um bichinho ali que a gente gosta, que a gente já tem apreço e tudo mais, você vai querer comprar do melhor, vai querer fazer o melhor. Então, unindo com o que o Thiago falou, né? Precisa mesmo desse planejamento, dessa consciência, senão vai dar ruim. Exatamente, gente, eu sou prova viva disso. E agora, eu saí para passar numa loja pet e comprar chifres de boi, porque o meu pet tá com problema de hálito, não de hálito, de tártaro. E o tártaro tá impactando ele com o nível de bactérias, ele tá começando a ficar incomodado para comer a ração tradicional, então ele tá sentindo dor mesmo. A gente já fez a limpeza de cálculos e já submeteu ele a esse processo de remoção, mas precisa ter ali uma certa manutenção, seja escovando o dente ou usando alguns artifícios para reduzir tártaro. E um deles é o chifre de boi, que o cachorro fica ali mordendo mesmo, e isso vai limpando outros dentes. Então, o meu objetivo era entrar na loja e sair com um chifre de boi. E aí eu falei, mas eu tenho que levar pra Pietra também. E por que não pro outro? Fui lá e comprei 3
chifres de bois. E não satisfeita, eu vi um osso gigante, assim, tipo de um tiranossauro. Eu falei, nossa, ele vai ficar muito feliz de ganhar isso. Eu, sem pensar, coloquei no carrinho, já passei, já tá aqui na sacola. E eu falei, meu Deus, era um. E a gente acaba levando vários. Por mais que eu tenha uma disciplina de me autorregular e ter a consciência de qual é a despesa, o gasto que eu gostaria de ter para esse tipo de despesa ali, como controlar essa emoção? Como vocês sugerem para os clientes de vocês controlar as compras emocionais? Bom, a pessoa tem que estar bem ciente mesmo, né? Que a compra, de fato, é emocional, né? Então eu vou até aproveitar aqui uma coisa que eu aprendi com o meu sócio, Danilo Mendes, que é coaching, né? Ele me ensinou um negócio muito legal que pode auxiliar nesse processo. Que é a diferença do que é necessidade e o que é desejo. Né? Então, por exemplo, vamos supor, comer. Pô, comer é uma necessidade humana. Se eu não comer, eu morro, né? Enfim. Né? Agora, comer no Figueira Rubaiá, né? Fazer aquele jantar, pagar pra todo mundo, isso já é desejo. Justo. Não é mesmo? E assim funciona com o pet. Então, assim, o que é desejo e o que é necessidade. Pô, necessidade, chifre de boi, necessidade por conta do tártaro, como você explicou, pô, Justo. faz sentido. É um paliativo ali pra poder melhorar e tal. Agora, o osso gigantesco, lindo e maravilhoso, Os outros três né? chifres. Os outros três Suculento. chifres e tudo mais. É. E aí já entra no campo do desejo, né, Ela vai no pet shop e sai com um boi inteiro, né? levar o boi aqui, porque aí não é todo mundo. Fica mais fácil já. Eu acho que a gente acaba satisfazendo um desejo nosso também, né? Porque eu acho que a gente fica tão feliz de ver ali o nosso pet, ou quem for, né, feliz, ou de ver a carinha, a surpresa, e aí esse desejo vai suprindo coisas nossas também, Sim. né? Olha, eu concordo, tá bom? Aham. Mas eu normalmente, não tô dizendo que é o seu caso, tá, Sim, Aline? Por claro. favor, nem te conheço no pessoal, assim, né? Aham. Somos colegas aqui, mas nem te conheço no pessoal. Mas o que eu vejo, às vezes, lá na Martelo, Sei. quando sim eu atendo, aí eu vou pro pessoal, na verdade, que faz com o filho também, né? Que é comprar atenção, né? O cara se sente culpado porque não pode dar atenção, no dia a dia não tá ali com o pet, né? Trabalha bastante. Tudo isso tem que ser levado em consideração, como a gente já falou antes de pegar. Mas depois que pegou, é sua responsabilidade pelo resto da vida. E aí, pra compensar muitas vezes, né, essa ausência, enche de bibelô, brinquedo e tudo mais. Então, olha, você quer deixar seu pet feliz? Não é gastando milhões de dinheiro. Ele nem sabe a importância disso, ele nem tem noção disso. Exato. O que ele quer é você, é a E sua carinho. atenção, a sua brincadeira, é o carinho e tudo Isso mais, aí. tratar bem, é isso. E aí já entra na economia também, porque você pode pegar e passear meia hora por dia com seu pet e não vai gastar nada. Vai fazer bem pro pet, pra saúde, vai economizar grana. Exatamente, gente. E é impressionante como realmente as pessoas agem por impulso, como eu agi. Eu tava conversando com uma colega agora há pouco tempo, que ela acabou de adotar uma cachorrinha, e ela falou, já passei na loja, já comprei a ração, a melhor de todas. Aí eu perguntei, quanto foi? Ela, R$80. Eu falei, quantos quilos? Ela, 1 quilo. Eu falei, Ô, louco! Tá melhor Ai, que eu mais, falei, né? Pô, cara, Aí eu um pedaço de Rose. picanha não é isso, né? eu falei, Rose, me responde uma coisa. Você senta num restaurante de R$80 o quilo pra almoçar? Ela, não, de jeito nenhum. Por que você comprou uma ração que é R$80 o quilo? Aí ela, mas é porque falaram que é a melhor e eu quero dar a melhor pro meu Não é pet. bem assim, né? Então existe muito desse emocional e aí eu acho que cabe alguns pontos, né, que a gente pode discutir aqui para trazer um pouco mais pro racional e pro necessário. E aí isso que eu queria perguntar, como é que vocês geralmente ajudam essas pessoas a se organizarem para tudo isso que é necessidade, uma ração, né, um medicamento, e o que é desejo? Existe alguma formulinha? Existe um passo a passo? Posso complementar a resposta do Thiago Claro. anterior? Eu acho que uma dica básica para a gente não cair nessas armadilhas, e aí vai muito também do que a gente ensina para as pessoas no dia a dia delas, como economizar, pequenas ações que no final do mês têm um grande resultado, acho que é a lista de compra, né? É isso aí. Cara, faz uma Boa. lista de compra do que... Mensal precisa no Exato, mês. exato. E aí você faz a lista ali de compra e a ideia é não fazer a lista toda vez. Justo. Tem uma lista com os principais produtos que você precisa, que você costuma comprar. Programa essa compra, né? Tem até alguns sites que você já programa a compra, que tem cashback, que tem desconto. Legal. Você não precisa nem entrar pra fazer nada, já vem automático. Já entrega, já faz tudo.
E aí você só compra o que precisa. Eventualmente, precisou de outra coisa, cara, vai e compra só aquilo. O que o Dan tá falando é justamente para evitar, né, Dan, de se colocar na situação de estar lá De e ser ser pego pelo surpresa. emocional, né? Fala, nossa, que coisa linda, adoraria, tal, não sei o quê. Então, se você tem essa organização, você evita uma situação como essa, né? E hoje a gente tá cheio de armadilhas, né, pessoal? Vira e Total. mexe, a gente tá na internet, a gente passa lá várias coisas muito atrativas, muito legais. Essa mesma questão de eu ir até a loja, talvez eu me expus mais a coisas que eu possa ver e me interessar, talvez se eu tivesse pedido. Porque assim, eu tenho uma assinatura pela loja da Lilu de entrega de ração a cada 40 dias, que é o tempo que os meus pets consomem ali o saco de 15 quilos. Então, a cada 40 dias eu já me organizei financeiramente, isso já acontece, já é entregue. Então, eu não preciso, né, cair nas armadilhas de pegar um pouco mais ou outra coisa a mais. Mas o fato de eu ter ido à loja, acho que talvez eu me expus ali àquele ambiente. Sim. E também nas próprias redes sociais. Esses dias passou um casaco, mas tão lindo, que eu queria um igual pra mim, sair igual com o meu pet, com o mesmo casaco, que era um casaco maravilhoso. E aí você fala, meu Deus, como é que a gente resiste a tudo isso, a esse mundo que o tempo inteiro tá metralhando informações, metralhando coisas, te convidando para comprar o tempo inteiro. E ao mesmo tempo a gente vem de uma fase muito difícil de pandemia, de ansiedade alta, de questões internas que a gente tem que administrar. Nossa, é quase que impossível você ter ali o racional muito bem organizado para não cair na tentação. Olha, tem muita coisa pra falar em cima dessa sua fala, viu, Aline? Agora o podcast vai durar umas 5 horas. Agora prepara aí. Juro que eu vou tentar ser Só sucinto, vamos. ó. Vamos por partes. Primeiro, no digital, como Sim. que eu posso tentar impedir um pouco, minimamente, ali os meus impulsos, né? Não só com pet, mas com iFood, qualquer outras coisas. Então, assim, a dica é descadastre o seu cartão de crédito das redes. Porque é um minuto a mais Pra você pensar. pra você pensar, exatamente. Porque se é só você dar 2 cliques e compra, é muito mais impulsivo do que você ir lá ter que pegar o cartão. Às vezes ele tá longe, né? Aí tem que ir lá pegar o cartão, aí tem que cadastrar, fazer. Então é uma forma de limitar, né? Enfim, Sim. de pensar um segundo a mais. Esse é um ponto. Boa. Outro ponto também é o seguinte, isso que você falou, Aline, faz bastante sentido. Eu tava lendo recentemente uma matéria que mostrava o seguinte, que antes, lá, tipo, década de 60, 70, o que uma pessoa receberia no decorrer da vida de insights para comprar, hoje a gente recebe num dia. Uau. Um dia! Porque é o tempo todo em todos os lugares. É no celular o tempo todo, é na rádio, é na televisão, é na banca É o de amigo que jornal. manda o link. É um amigo que manda o link. É o tempo todo. É uma matéria que você vai ler, é um livro que você compra, tudo tem lá embutido um insight para você gastar dinheiro. Né? Então, um outro ponto é saber que isso existe para não achar o tempo todo que assim, nossa, olha que oportunidade! É só a pra oportunidade mim. da minha vida. É só pra mim, olha. Não vai acontecer de novo. Imagina! E assim, justo agora que eu tava falando sobre isso, já pintou, não, é negócio do universo, eu preciso comprar, né? Então, gente, não, traz pro racional, não é bem assim, a coisa não vai acabar amanhã, sabe? Não Exato. deu pra comprar hoje, espera um pouquinho, eventualmente, né, no mês que vem faz mais sentido, enfim. Então tem muitas técnicas pra tentar Uma evitar. técnica que eu uso eu pergunto pra pessoa que tá do lado, do tipo que geralmente é meu namorado, eu falo, olha que lindo, você não acha que eu devo comprar ele? Não. Aí eu, obrigada. Mas isso funciona porque ele fala não. Porque se ele fosse igual a você, o negócio tava... Quando a gente meu Deus. quando a gente pega um casal que os Cara, dois são então. gastão, Nossa, aí é poder duro, de né? destruição É é gigante, porque um incentiva o outro, né? Ó, uma outra dica também bem legal é o seguinte, é a regrinha do quero e do preciso. Sim. Como funciona a regra do quero e do preciso? Então é assim, ó. E aí depois entra a regrinha dos 3 dias. São 2 embutidas numa só. É assim, ó. Primeiro, toda vez a partir de hoje que você estiver diante de uma situação onde você precisar gastar dinheiro, seja o que for, com pet, com sigo, enfim, e você encontrar o preciso, ou seja, o que é o preciso? É um remédio, né? Sim. Pô, não vou ficar pensando, eu tô doente, eu preciso de um remédio. Ah, meu pet tá mal, assim, eu tô sentindo ele que ele tá acuado, não tá comendo direito e tal. Cara, não pensa 2 vezes, sai correndo com ele pro veterinário. Imagina, é um preciso Total. isso, né? Muito bem. Agora, quando encontrar o quero, ou seja, olha,
eu não preciso, eu quero, só que tem que ser justo consigo mesmo, né? Olha, eu quero muito, mas é um quero, assim, é um gosto, é um desejo. Aí entra a segunda regrinha, que é a regrinha dos 3 dias. Volta pra casa e espera 3 dias. Sabe o que vai acontecer em 80% das vezes, Aline? Isso segundo pesquisa. Sim, sim. 80% das vezes você não vai voltar pra comprar. Boa. Porque Excelente. pesquisas mostram que Excelente. 8 em cada 10 compras que nós fazemos são por impulso. Você que tá assistindo aí, quantas vezes você já chegou em casa com uma sacola e aí você olhou e pensou, meu Deus, mas por que eu comprei isso? Quantas coisas jogadas no canto já tem aí sem nunca ter usado? Quantas Não coisas já se cabe deu? mais, né? Quantas coisas já deu pro vizinho, pra alguém, pro parente que não tinha necessidade, enfim, que nem chegou a usar? Na pandemia, tem amigos meus que falavam assim, puta, eu recebi isso, Nem lembrava lembrei que tinha comprado. comprei isso. Olha, Nem sei o que é. porque passou a ser uma diversão você passar pela portaria e o porteiro falar assim, tem entrega pra você. Eu fico feliz até quando tem entrega pros outros, sabe? Que máximo! Você já sobe tentando lembrar o que foi que você comprou, se é É aquela, como se é ganhar a um outra. presente, né? É, como exatamente. ganhar um presente. Não, eu quando eu passo pela minha portaria que eu vejo a caixinha cheia lá, eu falo, nossa, que legal, quanta caixa. Só que a gente tem que voltar pro eixo, falar, calma, não é bem assim. É verdade. Uma coisa, Aline, que o Thiago falou, assim, dificulte o processo o quanto você puder. É porque o nosso cérebro, ele existe para poupar energia. Quanto Isso. mais simples você deixar, mais você vai cair em Mais armadilha. tentação. É, exatamente. E falando nessa questão de imprevistos, eu tive agora, recentemente, alguns meses atrás, um imprevisto com a Pietra. Ela ficou muito pra baixo, muito cabisbaixa. E aí aqui a gente precisou chamar um ultrassom, veio fazer o ultrassom, a gente descobriu que ela estava com o útero inflamado, precisava entrar em processo cirúrgico, estava correndo risco de vida. E aí eu só ouvi a médica veterinária falando assim, estamos correndo risco de perder o animal. Meu brilho caiu, eu saí correndo com ela para a primeira clínica veterinária que tinha. Ela entrou em processo cirúrgico, tomou a baterada de remédios que precisava, roupinha cirúrgica, volta para tirar ponto, consultas e tudo mais. Essa brincadeira saiu cerca de R$5.000. Como vocês orientam para as pessoas se recuperarem desses eventos imprevisíveis, né? A questão aí, o Thiago vai falar melhor sobre isso, mas não é nem se recuperar. É se preparar. É isso. Né? Pra tudo na vida, o corretivo é muito pior do que o preventivo. Olha. A ideia é a seguinte, é assim, ó, vamos lá. São 2 cenários, né? Vamos falar do primeiro, que seria o mundo ideal. Tá. Vou falar primeiro o mundo ideal e depois eu vou falar o mundo real, né, Dan? Então, primeiro o mundo ideal. O mundo ideal é o seguinte, Aline, querida, não é óbvio, assim, é um absurdo eu dizer que é óbvio que, infelizmente, né, você em algum momento vai ficar doente, o seu namorado, o seu cachorro, assim como a minha cachorrinha também. Sim, tal. é não é óbvio. É óbvio. É a vida humana, ou seja, é normal, faz parte do processo no meio do previsível. caminho da piripaque. Justo. Ou seja, assim como é óbvio que uma geladeira vai quebrar, assim como é óbvio que um pneu vai estourar, ou seja, a ideia, galera, é o seguinte, é começar a guardar dinheiro desde já. E não esperar acontecer o problema para depois ir atrás, tem que pegar um empréstimo, tem que parcelar no cartão, tem que pedir dinheiro emprestado para alguém da família. Então assim, a necessidade de poupar dinheiro é porque coisas como essa é muito óbvio que vai acontecer. Só que a gente não, como o Danilo comentou, a gente não trabalha com preventivo, e sim sempre com corretivo. Aí, vamos extrapolar aqui, né, o que o Thiago tá falando. E se você não tivesse como pagar? Nem empréstimo pegar. né, por Se não exemplo. tivesse como? E aí, mas faz Cara, o quê, ia né? perder o ia animal. perder a PP. Bom, esse é o mundo ideal. Agora vamos pro mundo real, né? Justo. O mundo real é justamente esse. Thiago, beleza, nunca me preparei. Quando eu vi já tava gastando a grana e tal. Como resolver? Não tem jeito, tá, gente? É matemática. Esses 5.000, nesse exemplo que a Aline tá dando, mas não sei qual é o seu aí de casa, é assim, essa grana que saiu do seu orçamento numa coisa que não tava prevista, né, numa emergência, cara, vai ter que sair de outro lugar. Você vai ter que cortar o cinto aí em alguns pontos, né? Ou você vai ter que sair menos de balada, ou você vai ter que economizar no iFood, ou você vai ter que pedir uma negociação de aluguel, vai ter que fazer hora extra, vai ter que vender férias, vai ter que fazer alguma coisa para essa conta equalizar. Se saiu 5.000 do meu orçamento, que eu não estava prevendo, e eu continuar vivendo exatamente igual, sempre, todo mês, normal, como eu sempre vivi, vai dar meleca, para não falar outra coisa aqui, Justo. né? Entendeu? Vai dar meleca, porque essa grana vai ter que sair de algum outro lugar. Não tem mágica, né? E agora, né,
uma pergunta muito, muito importante. O que é mais fácil quando falta dinheiro? O que a galera faz? Pega empréstimo. Pega empréstimo, usa o cheque especial. Exato, porque não quer cortar, não quer reduzir o padrão de vida, não quer deixar de ver como É isso vivia. que eu ia perguntar, tá aqui na ponta dali. Por que a gente, humano, tem tanta dificuldade em dar um passo atrás? Em encaixar o que a gente vive dentro do que a gente pode, dentro de algo que é óbvio, como diz o Thiago. Aí eu teria que ter uma terapeuta aqui também, né? Pra conversar com a gente. Com Porque, meu toda Deus, certeza. É impressionante o quanto que nós gostamos de viver perigosamente. Brasileiro, então, é sempre na risca, né? Acho que nós não tivemos uma educação financeira em casa, nas escolas, na cultura, né? Então, é algo que é meio que cultural, tá entranhado, né? O ponto aí, Aline, é que todo mundo, o ser humano, ele é sociável, né? Ele é social e é sociável. Então, todo mundo quer ter esse pertencimento. Todo mundo quer ser aceito. E, no meio que a gente vive, ter causa esse pertencimento, né? Mais do que ser. Mais do que ser. Mais que ser. O ideal é que a pessoa viva, tenha um padrão de vida um pouco abaixo, Sim. né? Um degrau abaixo do que ela pode. Porque aí Então, sempre reserva, vai sobrar. Justo. Sempre vai ser perene, próspero, ela vai sempre conseguir se antecipar alguns problemas. E sabe qual que é o surreal, Aline? O surreal é assim, ó. Lá na Martela a gente atende público de todos os tickets, né? Justo. Eu adotei aqui nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, um case que acabou de acontecer lá na Martela. É um cara que ele ganha 50 mil reais por mês, né, Dan? Meu, 50 mil... Meu, sério, fala sério. 50 conto resolver a vida? 90% da população brasileira ganha 3 pau. Justo. Exatamente. Então esse cara faz parte do 0,0 alguma coisa que ganha um salário como esse. Ele ganha o que quase 2 ministros do STF ganham. É muito dinheiro. Gasta 52. Meu Deus! Ou seja, a questão é sempre essa, assim. Não importa se o cara ganha 3, ele vai gastar 4. Não importa se o cara ganha 5, ele vai gastar 6. Não importa se ele ganha 50, vai gastar 52. Ou seja, a pessoa meio que tá assim, infelizmente, né? Ela tá programada pra tá sempre, ela é acima do... como que eu posso dizer? Incentivada, impulsionada. Impulsionada, tá sempre além das suas capacidades. É mais ou menos assim, enquanto eu não vejo o fundo do poço, eu não paro. E o pior é que a pessoa nem sabe. A gente pergunta pros clientes lá, tem cliente que não lembra nem que gasta com pet. Sim, então a pessoa não sabe quanto isso, ganha, quanto gasta. É muita covardia um cara que fala, não, minha vida financeira tá indo pro ralo por causa do meu pet. Olha, deixa seu pet quieto aí. Sua vida financeira tá indo pro ralo por sua causa, beleza? Pede ajuda aí, vamos resolver. Justíssimo, pessoal. A gente tem um quadro aqui muito bacana que é Conte uma História. E eu tô louca, ansiosa pra ouvir a história de vocês. Vocês poderiam contar uma história relacionada a pet pra gente, por favor? Vamos contar de pet, de educação financeira, e não é uma história muito legal. Tá. No começo do ano passado, a gente até estava resolvendo umas coisas da empresa. Começo do ano passado? Não, começo de 2020. 2020. Era antes da pandemia. E aí minha mãe me ligou e falou assim, olha, o Zeus não tá legal. O cachorro dele, né? Eu tinha um boxer. Né? E aí corri para casa, cheguei lá, minha mãe, né, já tinha chamado um veterinário para fazer o pronto atendimento dele em casa e tal. Ele estava convulsionando, a gente não sabia o que era. E aí é aquilo que você falou, né? Puta, desespero, vamos para qualquer lugar, tal, hospital 24 horas. Aí hospital 24 horas, faz um monte de exame, interna, deu 2, 3, 4 dias, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele começou a melhorar. E aí vai diária, vai medicação, vai um monte de coisa. Desgaste emocional. Exato. Né? Saiu de lá, né? Já estava um pouquinho mais estável. Poucos dias depois teve uma recaída, aí fui em outro hospital, levei em outros veterinários, especialista. Enfim, a gente não conseguiu diagnosticar o que ele tinha, mas conseguimos estabelecer um tratamento. E assim foi durante 14 meses. Nesses 14 meses, foi o valor de mais de um carro. Para manter ele com qualidade de vida, para manter ele bonzinho. E agora, dia 6 de março, né, deste ano aqui, 2022, a gente precisou fazer a eutanásia dele porque realmente não tinha mais como. Né? Então, eu tinha essa reserva de emergência, eu tinha o planejamento financeiro, isso não afetou a minha vida, mas se não tivesse, lá atrás, na primeira entrada dele, às vezes eu não conseguiria nem dar entrada no hospital. Tem né? muitos casos que isso acontece. E ele
ia falecer, podia falecer com dor, Sim. né? Podia falecer sofrendo. Então, a importância, né, da gente estar atento ao pet, Sim. de estar cuidando, de estar perto e de também ter o planejamento financeiro. Porque é um cuidado que você tem com você, que precisa estar bem nessas situações, e com seu pet também. E aí tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que o plano de saúde é uma opção que evita da gente cair nesses lugares? Porque depois eu fiquei me questionando, se eu tivesse o plano de saúde da Pietra, eu poderia ter acionado ali e não teria esse gasto tão grande como eu tive. Sim, com certeza. Isso vale... o que vale para pet, eu acho que é muito correlato ao que vale para ser humano. Sim. Então, o plano de saúde, ele ajuda. Uhum. Né? Porque você provisiona ali aquela saída Isso. todo mês, você tem já no seu orçamento aquela mensalidade. Quando acontece alguma coisa um pouco mais grave, você tem para onde correr, você já tem um respaldo, você já tem aquela programação. Exato. Você vê, um plano de saúde hoje é cerca de 110, o melhor, R$110 no mês. Imagina, Pensa, o valor dava do para carro, pagar, então, dava para pagar 50 meses, você na sua cirurgia equivale a Exato. 50. assim Eu vai gastei o valor de um carro. Pois é. Mesmo que o plano eventualmente não cubra tudo, né? Mas se cobrir, sei lá, as diárias do UTI ou qualquer coisa assim, já ajudaria muito, né? Exato. Mesmo assim, esse exame eu não faço. Tá, beleza, então eu vou pagar só esse exame, né? Então realmente traria Conforto financeiro, né? Um conforto Exatamente. bem bacana. Bom, pessoal, a gente tá caminhando pro final. Oh, E Que pena, muito né? rápido, Olha, né? olha. Muito legal. Mas pra gente finalizar, eu queria 3 dicas de cada um. De quais as dicas de ouro, assim, que vocês dão, que são boas práticas para quem tem o pet, gosta de estar ali com ele e precisa, de certa forma, se organizar, ter ali uma previsão, um orçamento financeiro para não cair em ciladas, não cair em situações, né, em que você se coloca realmente, ou você acaba entrando ali numa situação que você não tem o que fazer, acaba pedindo empréstimo, enfim. Qual seria as 3 dicas de cada um para o nosso público poder se organizar melhor e conduzir esse tema financeiro de uma forma bacana? Bom, eu acho que as minhas são, a primeira, realmente estar ciente em ter um pet que terá gastos, isso tem que fazer parte do orçamento doméstico, familiar, para realmente não ser tratado como uma coisa. Isso, e aí um ponto que é muito importante falar, pessoal, não é só o caso de ter o pet. Dependendo do porte do pet, a sua despesa aumenta muito. Uma coisa é ter um pequeno porte. Outra coisa é ter um grande porte. Não por acaso, os banhos da Lilu, eles variam de R$45 a R$130. Então é diferente você ter uma despesa recorrente de 45 ou uma despesa recorrente de 130, né? Muda muito. Diferente de ter uma tartaruga de um Rinoceronte, Exato. Isso vai pra ração, pra tudo. né? Exato. Enfim, remédio, porte, cama, acessório. A própria cirurgia, porque o medicamento é dosado conforme o quilo. Então, você paga proporcional ao peso do seu pet. Então, eu acho que essa é a primeira dica, né? E aí essa esbarra, consequentemente, na segunda, que é o lance da prevenção, né? Então, cuidar bem, tá atento, não esperar chegar nas últimas consequências para realmente tomar uma ação de ir atrás de um cuidado. Tá sempre atento ao pet para ver se o comportamento dele tá direitinho e tal, porque o pet ele não fala, mas ele demonstra de muitas outras maneiras que alguma coisa não tá dando certo ali, que não tá muito legal, né? E por fim, o que a gente até sugere na Martelo lá, que eu sei que a Lilu tem, inclusive, né? Que é os pacotes, né? Então, assim, fazer parceria com o lugar ou profissional que você conhece, confia, né? E centralizar isso num pacote, jogar isso no orçamento doméstico, favorece muito mais do que ficar sempre no... Né? Com certeza, eu não posso deixar de falar que na Lilu, além de pacote, a gente tem um plano infinito de banho. Então, é um plano anual que as pessoas podem contratar e aí ela pode demandar banho quantas vezes ela quiser e o banho sai num valor muito, mas muito menor do que você pagaria ou no unitário ou mesmo no pacote de banhos. Então, realmente é uma boa opção. Se as mães puderem contratar para criança esse plano infinito de banho... Seria o máximo, né? Mas você sabe que é uma das coisas que a gente recebe muito. Tem muitos clientes que falam assim, não dá pra dar banho na criança também, pra aliviar, porque tá difícil, viu? Toda vez. Dá pra fazer um upgrade aí, não? Como é que é o nome quando você faz o produto? Upsell. Faz o upsell aí, né? Bem isso. Olha só.
Aí o Thiago, ele foi esperto, né? Que ele pegou antes de eu falar, já falou as dicas, agora me deixou numa baita saia justa aqui, ó. Não, mas é como um martelo, né, Dan? A gente falou como um martelo. Falou né? como empresa. Um ponto que eu gosto de trazer muito, eu que sempre estou ligado a essa questão de comportamento financeiro, é o autoconhecimento. A pessoa estar realmente atenta ao que ela pode, ao que ela consegue. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas resgatam 30, 40, 50 animais... E aí não só ela acaba passando muita necessidade, quanto os animais também. Histórias assim. Então, tenham consciência do que vocês realmente podem fazer. Né? Eu acho que esse é um grande ponto. Segundo, que a gente já trouxe aqui também, é fazer a listinha de compra, né? Para não cair em armadilha. Então, tem tudo programado lá. Quanto menos você sair de casa, quanto mais tiver programado, melhor. Se expor, né? Essas coisas. Exato. Né? Então, se você, tá com a guarda alta, né? Já tem tudo programado, dificulta esse processo de gastar, torna o resultado muito mais favorável. E a terceira, reforçando, aí assinem o plano infinito de banho. Eu vi que a Lilu tem também a questão do plano de saúde. Tem os pacotes com cashback, então a pessoa às vezes faz lá a assinatura, ganha mais. Gente, vocês estão ganhando dinheiro com isso, né? Estão deixando de gastar e ainda ganhando dinheiro. E cuidando do pet de forma adequada. Cuidando do pet. É isso aí. Pessoal, estamos caminhando para o fim. Foi um prazer mesmo, muito grande recebê-los. Quero deixar aqui o convite a vocês assistirem os outros episódios. Tem muitos temas legais. Todas as quartas-feiras nós temos episódios novos que vão no Spotify e no YouTube. Não deixem de se inscrever aqui. E antes de fechar, eu quero que o Danilo e o Thiago deixem contato para quem quiser conversar com vocês e encontrá-los nas redes, por favor. Perfeito, essa parte aí comercial é com o Thiago. Né? Ele não é o mais bonito, mas é ele que cuida, então... Eu fico muito feliz se você não me acha bonito, tá bom? Se fosse o contrário, eu ficaria preocupado. Olha, é o seguinte, todas as nossas redes, né, é martelo. Não é Marcelo, é martelo de martelar, chave de fenda, alicate, sabe assim? De tubarão martelo. Isso, Tubarão martelo, olha só, essa sacadinha no Shark, mas enfim. Então é martelo, porém com 2 L's, tá? Martelo de martelar com 2 L's. E F, de educação financeira. Então todas as redes, YouTube, Insta, tudo, né? Entra lá, bate o papo com a gente, manda direct. Eu mesmo que respondo o direct da Martelo no Insta, para justamente estar perto, para entender a nossa audiência. Então sou eu mesmo que respondo. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder interagir com você. Aline, obrigado pelo espaço, foi ótimo a gente estar aqui. A gente que agradece. Pessoal de casa, não deixem também de baixar o aplicativo da Lilu. Nas lojas é Lilu App. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais! Tchau, Tchau, valeu, tchau! Até mais!